Eu quero mostrar para vocês como que é possível a gente ter uma carreira, inclusive internacional, mesmo morando no interior. Então, como que a gente pode se planejar, como que a gente pode se portar na carreira, na medida que a gente queira alcançar essa carreira internacional. Então, o que é relevante, como que eu tenho que pensar para conseguir realmente ter um resultado desse? Uma coisa que eu fui aprendendo, que programação, a nossa carreira, saúde, tem alguns tópicos na nossa vida que ela é considerada um jogo infinito. Então, assim, a gente não tem um objetivo, a nossa carreira não tem exatamente o sucesso em si, ele não é um objetivo, né? Então, ele é uma coisa constante. Ou você tá no jogo, ou você não tá no jogo. Então o jogo infinito é esse. Se você tá jogando, você tá ali. Se você não estiver jogando, você tá fora. Então, se eu tô estudando programação hoje, eu tenho que continuar estudando programação para me manter relevante. Entender que é um jogo infinito, entender que você vai ter que sempre continuar estudando, programando, botando a mão na massa para você continuar relevante, é um alinhamento muito importante para a carreira. Tá? Então, não, terminei a faculdade, tô tranquilo. Em nenhuma área atualmente a gente tem essa tranquilidade de você parar e ficar sem precisar estudar mais, sem precisar se especializar. Principalmente programação. A gente precisa entender que não vai parar mais. Se é um jogo infinito, estudar e se manter relevante não é uma opção. É uma obrigação, porque eu quero continuar no jogo. Uma coisa que a gente tem que fazer, tornar isso em algo prazeroso. Então, geralmente, o que ajuda você a manter essa consistência nos estudos? É você ter uma rotina. É muito mais fácil você estudar todo dia do que você estudar uma vez por semana a quantidade de tempo que você estudaria todo dia. 30 minutos por dia, se a gente for olhar, vai dar 2h30 por semana. É muito mais fácil fazer 5 vezes de meia hora do que a gente fazer um dia de 2h30. E aí a gente pode multiplicar esses valores, a gente vai perceber que é muito mais fácil a gente distribuir isso. E existe um outro detalhe que é bastante importante. À medida que eu continuo mantendo esse jogo, eu não quero quebrar o jogo mais. E como jogar um jogo se ele não tem fim? Né? Então parece meio cansativo, né? Você jogar um jogo que não tem um chefão, que não tem alguma coisa que você vai alcançar. Uma coisa que ajuda bastante, você enfrentar um desafio por vez. Por que muita gente para de fazer dieta? Por que muita gente para de fazer exercício físico? Porque tenta colocar uma intensidade muito grande de começo. Então quer fazer tudo. Quero fazer natação, quero fazer musculação, eu faço calistenia, quero misturar tudo ao mesmo tempo. É a mesma coisa com a nossa carreira, tá? Então, muita gente quer dar intensidade na carreira estudando tudo, qualquer linguagem, todos os frameworks, bibliotecas, tudo ao mesmo tempo. E quando a gente faz isso, a gente acaba gerando um grande problema. A gente até compartilha bastante aqui do pouca coisa nova ao mesmo tempo, porque você sabe aquele escopo. Se você está estudando agora programação ou estudando JavaScript, por exemplo, que é uma linguagem que a gente aborda bastante dentro do Dev Pleno, você está estudando JavaScript. Então, beleza, você está naquele contexto de JavaScript. Se você começa a colocar muitas... beleza, vou começar a estudar Python agora, vou começar a estudar C++, tudo ao mesmo tempo. Você acaba se embananando bastante. Obviamente, com o passar dos anos, você ganha experiência, você consegue trocar esse seu chapéu de uma linguagem para outra de uma forma mais fácil. Mas de começo é legal você focar um desafio por vez. E isso faz muito sentido, inclusive, quando a gente planeja a carreira. Então, se você nunca trabalhou na vida, né, você nunca trabalhou com programação, você nunca publicou um projeto na vida, você nunca colocou a mão na massa num projeto prático, a primeira coisa que você tem que fazer é ter um projeto prático. Eu nunca atuei no mercado. O que você tem que fazer? Primeira coisa, atuar no mercado. E aqui eu até coloquei um exemplo, né, que você tem um estágio, depois você tem que ganhar experiência, depois você começa a ganhar bem, depois você começa a ganhar bem com o que você gosta, e aí depois você começa a ganhar bem fora do Brasil. Porque cada hora um desafio diferente, porque quando você for trabalhar no exterior, você tem uma outra barreira, que é a comunicação. A parte de programação, ela não pode ser um desafio, entre aspas, tá? Para você. Você já tem que estar tranquilo ali para você conseguir dominar pelo menos o básico do que você se propôs a fazer no exterior, para que essa barreira da comunicação não seja um impeditivo. Porque imagina o seguinte, você entra numa reunião, você não está entendendo o inglês que o pessoal está falando, por exemplo, e não está entendendo a parte técnica que eles estão falando para você. Se você não focar em pouca coisa nova ao mesmo tempo, você vai ter esse problemão para resolver, tá? Então isso é bastante problemático, e alinhar isso aqui te ajuda bastante a alinhar para você não ter uma crise de ansiedade ou inclusive uma depressão, porque você sabe qual é o passo que você está brigando. Então você sabe se agora, beleza, eu preciso de experiência, agora eu já adquiri experiência, agora eu vou buscar uma vaga que me pague melhor. Beleza, eu estou numa vaga que me pague bem, eu quero uma vaga que me pague bem, mas essa outra tecnologia que eu gosto mais. Então você começa a ir para o caminho ali dos desafios que você quer brigar naquele momento. Um ponto importante, a gente não melhora o jogo na arquibancada. Então não adianta você chegar com um técnico para um time de futebol e falar, pô, beleza, a gente precisa melhorar isso ou aquilo com todo mundo sentadinho. Tem que acontecer um jogo para você saber os pontos de melhora, nem que seja um jogo treino. A gente não melhora uma coisa que a gente não começou. Então entra no jogo, começa a colocar as coisas no ar, começa
a estudar sobre isso, você vai entender que você consegue melhorar a partir daí. Você não consegue melhorar uma coisa que está no estágio 0, tá? Que não aconteceu ainda. Quando vocês começarem a fazer isso, vocês vão perceber que tem muita gente que é excelente jogador de arquibancada. Então o cara olhando a arquibancada vai falar, pô, você aí, você pode fazer tal coisa. Pô, você acolá pode fazer tal coisa. Uma das coisas que eu escolhi pra minha vida é ouvir quem não tá na arquibancada. Então assim, é quem tá no jogo, quem tá ali junto, quem já fez aquilo. Ou ainda o técnico, que geralmente é o técnico, ele já foi um jogador um dia. Então ele tem o conhecimento para passar para você. Mas quem tá na arquibancada não tem muito essa vivência do seu mundo ali. Então é importante a gente ter, inclusive, esse filtro para saber o que ouvir e o que não ouvir. Outra coisa que ajuda bastante, parar de pensar em métricas vazias. Muita gente se esconde buscando ali a melhor linguagem. Eu quero buscar a melhor linguagem porque eu não quero perder tempo no mercado. O processo de buscar a linguagem, ele é um processo de aprendizagem. Então, não fica tentando buscar a melhor linguagem, porque você não vai encontrar. Você vai buscar a melhor linguagem hoje, você vai encontrar vídeos, textos e etc. falando que tal linguagem é melhor para em tal perspectiva. E aí você vai procurar amanhã, você vai descobrir um outro artigo que fala outra coisa, um outro vídeo que fala outra coisa. Se você escolheu começar com aquela, você tem afinidade com aquela tecnologia, vai lá, começa. Às vezes também você vai ter a oportunidade de aprender na empresa que você trabalha, por exemplo. Pode ser que você aprenda alguma coisa na empresa que você trabalha, pode ser que não, mas tá tudo bem também. Mas o grande detalhe aqui é a gente não focar em métricas vazias, tá? Então pensar nesses objetivos que a gente não consegue alcançar. Uma coisa que ajuda bastante, ande com quem faz. Lembra que a gente falou lá que quem tá na arquibancada, pra gente tentar não ouvir, etc? Uma das coisas que mais acontecem, a gente ouvir, muitas vezes, pessoas que não fazem. Você tem que ter um carinho, um respeito, principalmente para as pessoas que te cercam. Mas muitas vezes você tem que olhar com quem faz. Então assim, quem tá fazendo, ele consegue te ajudar. Ele consegue te apertar, ele consegue saber para que lado você tem que ir, né? Ele consegue tirar o melhor de você. E o mais importante de você andar com quem faz. Quem faz não te julga. Você já deve ter visto várias vezes, tirei uma foto com um computador novo. Aí quem não tá fazendo, o cara fala, pô, mas você gastou 20 mil no notebook. Então assim, quem não tá fazendo não entende do jogo. Lembra lá que a gente tá no jogo infinito. Então quem não joga o jogo não vai entender o que está acontecendo. E o mais importante, inspire-se, mas não compare-se. Entenda que aquilo é para você perceber que é possível. Quando a gente conta uma história aqui, é para você entender que dá para chegar lá. Uma coisa que eu ouço muito, sabe? E me deixa muito bravo às vezes. O cara chega, pô, mandei aqui 5 currículos, não tive nenhuma resposta. Cara, se você não mandou 100 ainda, para você ter uma significância estatística, não quer dizer muita coisa. Então assim, manda 100, manda 200. Teu sim pode estar lá no... Às vezes é 1% de sim que você vai ter, pode ser a 100ª chance sua. Não precisa ser o 1% do começo, às vezes é o 1% do final. Eu acho que mais importante até do que ter visibilidade, o que você faz para ficar visível para outras pessoas? Vai lá no LinkedIn, conversa com o cara, pô, tem interesse em trabalhar na empresa tal. Muita gente me pergunta, pô, como é que você conseguiu fazer mestrado na USP? Eu peguei a lista de professores lá, mandei um e-mail, falei, olha, fiz tanto no pós-comp, quer ser meu orientador? E é isso. Então, parece simples, mas é simples. Mais importante do que ter visibilidade é você criar essas oportunidades de ser visível. Hoje em dia tá muito mais fácil do que antigamente. Então, achou um problema no site de alguém, manda um e-mail. Pô, achei um problema aqui. Então você começa a ser visível de uma forma intencional.